Eduardo e o irmão mais novo, o Luciano, organizaram uma festa de aniversário no dia 11 de fevereiro de 2012, mais precisamente em um sábado, na cidade de Queimadas, mais conhecida como Cidade das Pedras. Na casa estavam 7 mulheres, entre elas a Michele Domingos e a Isabela Pajussara, 9 homens e 3 adolescentes. O caso aconteceu por volta da meia-noite do sábado para o domingo, quando 6 homens armados e mascarados invadiram a casa pelo portão da frente, simulando um assalto. Durante a festa, 3 dos envolvidos apagaram a luz no sistema de energia, trancaram os donos da casa no banheiro, separaram os homens em um quarto e as mulheres em outro. Os reféns foram amarrados e algumas mulheres foram abusadas sexualmente. Logo em seguida, os homens fugiram no carro de um dos convidados da festa, levando R$5.000 em dinheiro e 2 reféns. A Michele Domingos, de 29 anos, recepcionista, e a Isabela Pajussara, de 27 anos, professora, recém-aprovada no concurso da cidade e também conhecida por Tia Ju pela cidade. Michele foi encontrada baleada com 4 tiros ao lado da igreja matriz, onde ela teria ido mais cedo com a irmã mais nova de Isabela, a Priscila, que também foi uma das vítimas de abuso na residência onde tudo ocorreu. A Michele, apesar de ter sido encontrada com vida, não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Já por volta das 2h30 da madrugada, a Isabela foi encontrada sem vida na caçamba de um carro abandonado na rodovia que interliga Queimadas a Fagundes, baleada com 3 tiros. No entanto, Eduardo e Luciano deram parte na polícia sobre o crime, que logo prontamente começou a ser investigado. A delegada Cassandra Duarte foi a responsável pelo caso. Os corpos de Isabela e de Michele foi velado na escola Francisco Ernesto do Rego, em que Isabela dava aula. Então o tio de Isabela falou para colocar uma moeda debaixo da língua das falecidas. Assim, se o culpado fosse alguém próximo, seria encontrado. Um dos irmãos de Isabela, inclusive, chegou a abraçar o corpo da falecida e suplicar por diversas vezes que a irmã levantasse dali. E quando ele soltou o corpo, a camisa dele estava toda suja de sangue. E quando foram ver, os corpos de Isabela e de Michele estavam sangrando. E para as pessoas que estavam no velório, aquilo era um sinal que os culpados estavam por perto. Então Priscila narra em seu depoimento para a polícia como tudo aconteceu. Ela fala que no momento em que ela foi rendida e amarrada, ela tentou se soltar para poder salvar a sua irmã e as outras mulheres, mas ela não conseguiu. Então ela ouviu o murmurinho da Isabela, que foi levada para perto da Michele. Priscila não fazia ideia para onde Isabela e Michele estavam sendo levadas. E a Lilian e a Sheila logo também foram levadas. E quando Priscila foi levada por um dos homens, ela ouviu sua irmã gritar, dizendo, abre aspas, Eduardo, não faz isso. Para que manhã não vai aguentar isso não. Fecha aspas. Então nesse momento o desespero de Priscila começou a aumentar ainda mais. E foi aí então que ela começou a rezar em voz alta e a pessoa que estava abusando dela começou a xingá-la e a batê-la por ela estar rezando. Então finalmente Priscila consegue se soltar e entra em uma luta física com o abusador, até que ela recebe então uma coronhada e cai no canto do quarto e finge ter desmaiado. Então, quando Priscila percebe que a gritaria e os murmúrios teria parado, ela finalmente cria coragem, levanta e sai para procurar pela irmã. Priscila diz que procurou por todos os lados, mas não achou nenhum sinal das meninas. E foi aí que ela viu a Lilian e a Sheila saindo do banheiro. E na fala da Priscila, em seu depoimento, ela narra que a Lilian e a Sheila estavam, abre aspas, normalzinhas, como se
nada tivesse acontecido com elas. Fecha aspas. Por outro lado, a Vânia e a Joelma, que estavam presas em outro quarto, saíram e elas estavam descabeladas, machucadas e chorando muito. Então, quando Priscila percebeu que não encontrou nenhuma das outras duas, ela saiu e logo ela deu de cara com o Eduardo, que a perguntou o que tinha acontecido. E ela respondeu então que só estava procurando pela Isabela e pela Michele e saiu correndo para a própria casa, que por sinal fica ao lado da casa onde tudo ocorreu. Priscila então já tinha certeza de que o Eduardo era um dos culpados, mas antes de falar, ela queria ter certeza que não seria perseguida e principalmente se sentir segura. Então ela não contou nenhum detalhe, nem mesmo para a própria família, antes de contar para a polícia. Então Priscila, vestida em um colete à prova de balas, levou a polícia na casa de cada um dos acusados, que ela sabia quem era e que ouviu a irmã chamar. E em menos de 24 horas depois do crime, já tinham sido presos 4 acusados e um seria preso no próprio enterro das vítimas. No laudo pericial da Isabela, consta que a Isabela foi encontrada com as pálpebras abertas, pupilas dilatadas, punhos amarrados, membros inferiores amarrados, blusa parcialmente levantada, sutiã levantado com seios à mostra e com vestígios de fluido e de sangue. Já no de Michele, consta que Michele teve tiros a pouca distância no rosto e abuso cometido com violência física e psíquica. O óbito foi produzido com requinte de crueldade. Eduardo dos Santos tinha 31 anos quando tudo ocorreu e vivia na casa com a esposa Lilian e os 2 filhos. Eduardo, além de amigo de longas datas, era também ex-cunhado de Priscila e de Isabela, antes do seu relacionamento atual. Eduardo foi casado com a Isânia, que é irmã da Priscila e também da Isabela. E o mesmo vale para o Luciano, que era amigo e conhecido por longas datas da família. E, inclusive, a tia do Abraão, um dos envolvidos, era madrinha da Isânia. O Luan era o fotógrafo da família de Isabela e o Fernando, também conhecido como Papadinha, era conhecido do irmão de Isabela. Já o pai do Diego era amigo de infância da família. Então, no dia 13 de fevereiro de 2012, a polícia divulgou que o crime foi premeditado há cerca de 15 dias antes e que o intuito era ser um presente de aniversário para o irmão mais novo, no caso, o Luciano. Já em outubro de 2012, o Eduardo dos Santos foi condenado a 108 anos e 2 meses de prisão. Ele foi considerado culpado por 2 homicídios, formação de quadrilha, cárcere privado, corrupção de menores e porte ilegal de armas, além dos 5 estupros. Luciano dos Santos foi condenado a 44 anos de reclusão pelo estupro de 4 mulheres e a participação em mais um abuso sexual. O Fernando de França, vulgo Papadinha, foi condenado a 30 anos de prisão por estrupar uma vítima e colaborar para a violência das outras 4. Já o Jacó Souza foi sentenciado a 30 anos de reclusão por estrupar 2 mulheres e participar no abuso das outras 3 vítimas. Ele foi morto a tiros em 2020, quando estava em liberdade condicional. Mas, no entanto, no dia 17 de novembro de 2020, o Eduardo dos Santos fugiu da penitenciária de segurança máxima pela porta lateral que dá acesso ao almoxerifado por volta das 19 a 20 horas da noite. De acordo com o secretário executivo da Administração Penitenciária, João Paulo Barros. Mas nesta terça-feira, dia 19 de março de 2024, foi preso pela Polícia Civil da Paraíba, através da Delegacia de Repreensão ao Crime Organizado, a DRACO, com o apoio da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O mentor da barbárie, que estava foragido desde 2020, foi encontrado e preso em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro.